Todo mundo tem momentos de desatenção, todo mundo tem épocas em que está mais desatento, episódios, ocasiões na vida, né? Uma pessoa com TDAH, isto é o padrão dela, né? É diferente, aquela é a vida dela. Tudo é mais difícil no que diz respeito a se manter concentrado em alguma coisa, né? Em crianças é mais comum uma apresentação mais hiperativa também, que em adultos a tendência é ir diminuindo com o passar dos anos e ficar mais com aquele formato mais desatento, que aparece uma variedade de contextos da vida da pessoa, né? O pessoal tem uma ideia, muitas vezes, muito ligada à questão de vida acadêmica, assim, no estudo, ou então vida profissional, vida corporativa e tal. Mas é para muito além disso, né? Uma pessoa com TDAH é uma pessoa que tem dificuldade de organizar uma janta com amigos. Nem todo paciente tem exatamente esses sintomas, né? Mas, via de regra, tem atrapalhações muito grandes em coisas cotidianas. Eu vou organizar o meu quarto de manhã e aquilo toma 4 vezes mais tempo do que tomaria. Porque eu começo a dobrar um cobertor e aí eu paro no meio porque eu vou escovar os dentes, aí eu volto e vou de novo no cobertor, mas eu acho que eu vou lá ligar a cafeteira. Só que no caminho da cafeteira eu passo pela sala e vejo não sei o que. Então, isso são coisas que acontecem. Ir para academia, levar 1h30 para fazer um treino de 20 minutos. Porque fica parado, pensando, não sei o que, entre uma série e outra, senta ali, ou então está com o celular no bolso, puxa o celular e fica para cima e para baixo ali na rede social, esquece, e lá se foi 1h30 comigo sentado num aparelho. Então, ao invés de realmente, ou daqui a pouco fazer um treino mais efetivo de 1h30, ou fazer um treino de 20 minutos e ir para casa. E o que pode parecer apenas um esquecimento, uma desatenção, uma falta do foco, aquele que a gente tanto fala, para quem tem a doença, é um martírio. É uma desatenção que invade a vida da pessoa de modo geral, assim, causa um sofrimento enorme isso, porque tudo fica mais difícil, tudo fica mais complicado de se manter. E questão de estudo, trabalho, nem se fala, porque são coisas que nem sempre são prazerosas, né? Uma pessoa com TDAH é uma pessoa que vai ter dificuldade de se concentrar não só em coisas chatas, né? Às vezes a gente vai numa palestra, aquilo tá chato. Qualquer um de nós vai estar com a cabeça lá em outro lugar, né? Tá lá no encontro com a namorada, foi no restaurante, tá jantando, tá super envolvido com aquilo ali e tal, mas a cabeça tá indo pro trabalho. Amanhã eu acho que eu tenho uma reunião às 10, então a cabeça foge. É diferente de um tédio, é diferente de um desinteresse, de alguma coisa assim. O David sabe bem o que é isso. Desde criança ele apresentava comportamentos diferentes que acenderam um alerta na mãe. Testes, exames e a busca por uma justificativa que levasse às razões que explicassem o porquê desse guri ser tão acelerado. O tal do hiperativo, que hoje a gente tanto fala também. Mas na época não tinha um diagnóstico claro, especialmente porque ele não tinha também problemas de desempenho no colégio. E isso acabou ficando na conta da personalidade. Porém, com o passar do tempo, né, com a adolescência, com a vida adulta, eu fui tendo algumas dificuldades, principalmente relacionadas à ansiedade, assim, a diversas questões de transtorno de ansiedade, muito acelerado, mente muito acelerada, e aí acabando isso descontando no corpo físico, com sintomas físicos, eu acabei procurando psicólogo e posteriormente psiquiatra para tratamento de ansiedade. E acabei fazendo tratamento de ansiedade por bastante tempo com psiquiatra sem fazer a terapia. E quando eu comecei a terapia comportamental, a gente começou a notar, né, a minha psicóloga começou a notar várias características e a gente ficou por 1 ano e meio investigando. E aí, junto com a psicóloga e psiquiatra, a gente disse, não, peraí, vamos fazer... Aí, além de toda a experiência clínica de estar ali conversando, pegando todos os dados, todo o histórico da vida, fizemos mais os testes. Aí os testes mataram, assim, a charada de que, né, o TDAH era, talvez, a origem de algumas questões que eu estava tratando e que eu não estava, talvez, tendo resultado positivo com o tratamento ao longo desses anos. Que escola, com certeza, pegou bastante. Eu no ensino médio não tinha livro, não tinha caderno, eu não usava caderno, então eu nunca rodei, nunca repeti ano, talvez conseguia chegar na última hora ali, dava um gás e conseguia estudar e aprender, sempre tive uma facilidade para aprender rápido,
Então, consegui sempre, mas a dificuldade de foco na escola foi gigante. Então, a própria questão da faculdade, que eu acabei trocando de cursos, acabei fazendo vários cursos, cursando 80%, 90% de curso, trancando, mudando para outro curso, então isso também me dificultou. A ansiedade acabou me afetando bastante em diversos pontos profissionais, pessoais principalmente. Uma questão de autoestima afeta bastante, uma questão de autoestima até por não entender por que a tua capacidade de resolver algumas coisas é diferente da dos outros. O psiquiatra relata que é muito comum as pessoas que têm o transtorno do déficit de atenção e hiperatividade chegarem à vida adulta sem um diagnóstico e enfrentarem dificuldades, especialmente por acreditarem que essa é a única vida possível. E sofrem ainda mais por serem alvo de julgamentos e com o peso dos estereótipos. Crescer com a sensação de que é defeituoso, assim, eu é que sou burro. Eu é que não tenho capacidade, eu é que não sei fazer as coisas. E não é que não exista um problema, mas é que o problema é outro, né? Não é falta de inteligência. É a questão de não conseguir usar a própria inteligência porque se distrai, é uma questão de atenção realmente. E a questão da hiperatividade no caso da criança, né? Então, tem muita criança que fica por anos estigmatizada, né? O fulano é o terror da sala, é aquele que incomoda, é o incomodativo. Então, não que todo mundo seja assim por TDAH, não. Muita criança que é assim por outras coisas, mas muitas podem ter TDAH. E se tu tratar um TDAH, tu acaba com boa parte desses problemas e tu possibilita, inclusive, para essa criança poder crescer confiando mais em si mesma, né? Quem sofre com TDAH muitas vezes sequer tem ideia de que está criando ferramentas e caminhos para superar dificuldades que não são de habilidades ou de competências. E isso o psiquiatra explica bem. É a forma que as pessoas encontram para minimizar os entraves que a doença apresenta na vida cotidiana. Me sinto burro, me sinto não inteligente. Eu acho que de verdade eu não senti isso por uma característica minha. Apesar de afetar a autoestima, eu nunca me importei tanto, até porque eu não tive resultados ruins. Eu consegui, de certa maneira, achando as ferramentas para isso, achando de modos diferentes dentro de mim, maneiras para ultrapassar algumas barreiras, então eu acho que eu não senti tanto o julgamento do próximo, mas eu senti muito auto-julgamento, né? Aquela questão de autocrítica. Isso é muito forte até hoje, de autocrítica. Vários livros em que eu li até 70% e disse, tá, enche o saco desse aqui, vamos pro próximo, sabe? Ou do tipo, tô lendo esse aqui até tá legal, mas eu tô louco pra ler o próximo, então para esse, vamos pro próximo. Ou e isso com o livro, com várias outras coisas, com vários outros projetos, é uma inquietação constante. É para muito além de não conseguir ler alguma coisa, né? Uma apresentação de casos que eu vi uma vez, um colega apresentou de uma senhora idosa de 60 e alguns anos, fez um diagnóstico já com essa idade e tal, e que estava muito mexida, muito tocada, assim, porque foi a primeira vez que ela conseguiu terminar um guardanapo de crochê. E ela fazia crochê desde a infância, mas ela nunca tinha conseguido terminar uma peça, que é uma coisa muito significativa. Poder fazer uma atividade física, poder ir para um restaurante e te sentir ali com os teus amigos. Eu acho muito triste, assim, o quanto o TDAH fica muito restrito na conversa do dia a dia a uma questão de trabalho e de estudo. Porque eu acho que a vida é muito mais do que a gente estudar e trabalhar, né? Por mais que o trabalho seja uma coisa muito importante, estudo também, é óbvio, mas vai para além disso. Eu acho que é fundamental o sujeito chegar em casa, por exemplo, de noite, conseguir brincar com o filho. Sabe? Conseguir sentar e brincar com o filho. Isso não tem por que a gente querer que um tratamento, por exemplo, ajude ele até às 5, que é a hora que ele sai do trabalho. Então, não, a gente tem que buscar que essa pessoa possa realmente aproveitar a vida dela, né? Com o tratamento tanto terapêutico como medicamentoso, né, para fazer as correções químicas do organismo, o foco é totalmente diferente, sabe? Aquela coisa de conseguir parar e sentar por meia hora na frente de algo e fazer só aquilo por meia hora, era algo que eu não tinha essa capacidade há 2 anos atrás. Então, meu nível de organização, a redução de atrasos, porque eu era, né, uma pessoa constantemente atrasada, a capacidade também de controlar o excesso de pensamentos, né, essa característica de estar com um volume muito alto dentro da mente. Eu sempre tive uma dificuldade de descansar.
Então, o final de semana, o ficar em casa, era muito difícil. E eu tendo uma filha, tendo uma esposa, era algo que me incomodava muito, me machucava. Eu estar no final de semana em casa, estar no momento que eu tinha que estar com a minha família e eu não conseguia descansar. Parecia que eu odiava estar em casa, quando na verdade tudo que eu queria era poder estar com elas. Hoje eu consigo aproveitar com mais tranquilidade, eu consigo desligar um pouco mais. Há algumas formas como eu agi em relacionamentos com amigos ou com né, pais, parentes, teriam sido diferentes com certeza se esse tratamento tivesse iniciado mais cedo. Além da importância do diagnóstico e do tratamento, como o médico explicou, ele alerta para a banalização da doença que tem sido tão comum ultimamente. Às vezes ter um diagnóstico permite que o diagnóstico seja responsabilizado, né? Não sou eu, é a minha doença. Então, para algumas pessoas isso pode ser sedutor, pode ser convidativo ter algo assim, né? Mas é diferente, assim, uma pessoa com TDAH, para começo de conversa, vai ter uma resposta à medicação, via de regra. Algum tipo de resposta vai ter. Alguém que não é um TDAH não vai ter uma resposta à medicação, né? Eu acho importante a gente se dar conta de que TDAH pode matar, né? A pessoa pode se envolver em acidente de trânsito, pode botar fogo na casa, pode esquecer um fogão aceso e ficou. Eu lembro de uma situação de uma pessoa que saiu de casa uma vez, deixou o lençol térmico ligado e voltou para casa quase 24 horas depois, estava o lençol térmico ligado. Assim, foi uma questão de sorte não ter botado fogo na casa inteira. Então, é para muito além de não conseguir ler alguma coisa, né?